Boa noite. Esporte Comedy na área nesse dia 2 de setembro de 2022. Antes eu peço que se inscrevam no canal, dê um like, compartilhe. Vamos juntos. Vamos falar do Rogério Ceni. Rogério Ceni deve ou não ficar no São Paulo? É um assunto importante para a gente entender se o Rogério Ceni tem culpa ou não da má fase do São Paulo. São Paulo que vem de um jejum de vitórias, não consegue se encontrar, enfrenta o Cuiabá esse final de semana pelo Campeonato Brasileiro e precisa vencer para não se aproximar da zona da degola. E para falar sobre o Rogério, a gente convidou o Vanderlei Luxemburgo para debater em relação a ele e o nosso amigo Roberto Avalone. Os dois vão estar aqui para falar com a gente. Para mim, o Rogério Ceni ele não tem culpa porque está nessa situação, porque o São Paulo necessita praticamente de mudanças, não só na questão técnica. Quem teve culpa foi a diretoria que contratou o Rogério automaticamente. O Rogério Ceni não serve para ser treinador. Eu acho que ele deveria ser presidente ou ocupar um cargo dentro da diretoria. É ídolo do São Paulo. Mas com relação a ele ser o técnico do São Paulo, eu acho que não é o cara ideal. Poderia contratar o Roger Machado, do Grêmio. Poderia ir atrás de um outro treinador. Só que o São Paulo precisa de um treinador mais cascudo. Por que não o Vanderlei Luxemburgo, né, Vanderlei? Seria uma boa você treinar o São Paulo, Luxemburgo? Boa noite. Boa noite, eu quero dizer a você o seguinte, pô. Quem não quer treinar o São Paulo, como vai explicar a situação em relação a isso, tá certo? Com relação a isso, eu digo o seguinte, pô. É complicada a situação do São Paulo. O São Paulo precisa reagir, tá certo? Aí você pode falar, a culpa da diretoria é que não soube fazer um planejamento correto, tá certo? O Rogério tem a parcela de culpa dele, insistiam com jogadores que não estão dando certo. Por isso é complicado. O São Paulo tem que ganhar do Cuiabá para não ficar dependendo de resultado, tá certo? A zona de rebaixamento, se entrar, vai ser difícil de sair. Então eu acho o seguinte, o São Paulo tem que ficar esperto para não ser rebaixado. Eu também penso dessa forma. O São Paulo antecipou, fez um planejamento ruim, na minha visão. Alguns jogadores não estão dando aquilo que precisa dar em campo, precisa jogar mais. Igor Gomes foi expulso muito mal contra o Atlético Goianiense, prejudicou o São Paulo na Sul-Americana ontem. O time não jogou, o time foi apático, deixou o Atlético Goianiense dominar. E o São Paulo tem que entender que a Sul-Americana está muito mais fácil ganhar a Sul-Americana do que a Copa do Brasil. Nada contra o Flamengo. O São Paulo pode, mas é difícil reverter no Maracanã. E então o São Paulo tinha que fazer um pouco mais, apesar de jogar em Goiânia. Com todo o respeito ao Atlético Goianiense, mas o São Paulo não pode jogar mal igual vem jogando. Então é preocupante. O São Paulo, se não se cuidar, pode sim ser rebaixado. O Grêmio foi, o Cruzeiro foi, o Vasco foi, o Corinthians foi. Então não tem essa de time grande não cair. Cai sim. Então tem que mudar o quanto antes ter a atitude do Rogério em mudar o time, a escalação e dos jogadores, ter um pouco mais de vontade, um pouco mais de raça. Essa é a minha visão. Não é isso, Ravalone? Tudo bem? Boa noite. Meu Deus, interrogação. O São Paulo, o que acontece com o São Paulo? Interrogação. É um bom debate para a gente entender a situação do São Paulo. O grande São Paulo, de Raí, de Pita, de Miller. Interrogação. Não consegue, de Zete, avançar no Campeonato Brasileiro. Faz muito tempo que o São Paulo vem muito mal. Isso aí é efeito das gestões anteriores, diretorias que fizeram lombos do caixa do São Paulo. Interrogação. Por isso São Paulo não consegue engrenar, não consegue bater de frente com o Flamengo, com o Palestra. Interrogação. São Paulo precisa de mudanças. Mudanças na diretoria. Júlio Casares. Ou você muda o São Paulo, ou o São Paulo vai para a Série B. É incontestável não dizer isso. É preocupante. O São Paulo ontem foi mal diante do Atlético Goianiense. Rogério Ceni escalou mal o time. Interrogação. Não devia ter tirado o Luciano, colocado o Marcos Guilherme, que está mal taticamente. Luciano foi o melhor jogador, assim como o Léo Pelé. Interrogação.
Por isso que os torcedores do São Paulo estão revoltados com a situação do clube e preocupados sim, porque o Palmeiras já foi rebaixado. O São Paulo pode ser rebaixado. Se não se estruturar, se não melhorar, o São Paulo será rebaixado. Interrogação. Também penso dessa forma. São Paulo precisa se estruturar. Para enfrentar o Cuiabá nesse final de semana, São Paulo vai ter que reagir, tentar buscar vitória, tentar encaixar o time. Eu acho que o Nahuel Bustos tem que jogar, Rogério. Você vai me perdoar, mas você insiste com o Igor Gomes, você insiste com o Éder. Então eu acho o seguinte, o São Paulo precisa mudar. O goleiro, o São Paulo não tem goleiro, precisa pensar nisso para o ano que vem. Precisa trazer, por exemplo, eu falei ontem, do Ochoa, que está no México, trazer o Rossi, que está no Boca, o próprio ex-goleiro do Grêmio, Marcelo Groi também, o Walter, que está no Cuiabá. Então tem opções para o Rogério, para o São Paulo pensar para o ano que vem. São Paulo que vive essa maldição, né? Depois que o Rogério aposentou em 2015, não achou mais um goleiro, então o São Paulo vive muito com isso. O que a gente pode pensar de uma certa forma? O São Paulo não tem um elenco ruim, né, no Luxemburgo, mas ainda precisa encaixar o time. Não é isso que você pensa? Vou falar uma coisa pra você, tá certo? O São Paulo precisa encaixar o time rapidamente. O Rogério não pode ficar mudando a variação tática. Precisa deixar o Alisson e o Patrick jogar mais. E o cara é mais centralizado, tá certo? Pra bola chegar nele e fazer gol. Junto do Luciano, pô. Aí você coloca o Noel Busto na ponta esquerda, tá certo? E coloca na ponta direita, eu não sei o que o São Paulo tem de opção. Mas eu acho que o São Paulo tem que tentar jogar dessa forma, tá certo? Agora o time do São Paulo não é ruim no papel. Falta entrojar. E falta mais vontade do jogador, pô. É brincadeira. Se eu fosse convidado para ser técnico do São Paulo, já disse que gostaria e aceitaria. Mas não é possível, tá certo? Principalmente porque eu treinei o Santos, deu certo. Treinei o Palmeiras e treinei o Corinthians. Só falta o São Paulo mesmo, pô. Porque o projeto eu sei. Eu sei que eu posso passar, tá certo? Com certeza, Vanderlei. Só falta o São Paulo para você. Ô Avalone, minhas considerações em relação ao São Paulo é que o Rogério, além de ele oscilar muito, ele não consegue escalar o mesmo time, não consegue dar um padrão de jogo para o time. Aconteceu isso com o Crespo e o São Paulo, a maior parte dos jogos vem sofrendo com isso. Até que ponto você acha que o São Paulo pode sofrer se o São Paulo não conseguir arrancar no campeonato contra o Cuiabá, vencer? O São Paulo pode passar muito aperto, né? Como passou ano passado. São Paulo vem passando, interrogação, aperto desde que deixou o Fernando Diniz, que está bem no Fluminense, sair, interrogação. Foi um dos melhores treinadores do São Paulo. Ele é tranqueiro, se envolveu em polêmica com o Tietê, mas hoje é um dos melhores treinadores da atualidade brasileira. Tem que parar com aquela saidinha de bola, senhor Fernando Diniz. Interrogação. Por isso você não vai para frente. Coloca o São Paulo, colocava o São Paulo na briga contra o Inter. Perdeu o título, mas você é um bom treinador. Só falta parar com aquela saída de bola. Interrogação. Acho até que Fernando Diniz vai ser o novo técnico da seleção. Afirmação. Eu acho que não. Nada contra o Fernando Diniz, mas eu acho que o Abel Ferreira do Palmeiras seria o cara para ser o treinador da seleção. Principalmente porque é um treinador que vem fazendo com que o Palmeiras jogue o melhor futebol do Brasil e hoje o melhor time, né? Para terminar, Vanderlei, hoje São Paulo ele briga mais pela Sul-Americana, no seu ver, consegue classificar contra o Atlético Goianiense e reverter um placar? Ou você acha que São Paulo tem que focar no brasileiro para não ser rebaixado? São Paulo tem que focar nos dois, tá certo? Principalmente agora esquecer a Sul-Americana e pensar no brasileiro, pô. Porque se cair vai ser difícil de levantar, vai perder muito dinheiro, tá certo? Aconteceu com o Corinthians, aconteceu com o Cruzeiro. Então é o seguinte, Série B não faz bem pra ninguém, pô. Eu acredito que o Avalone concorda comigo, né, Avalone? Com certeza, Luxemburgo. Interrogação. O São Paulo não pode ser rebaixado. O São Paulo precisa acordar. Meu Deus! Júlio Casares deu um aval, deu cobrança nos jogadores. Tem que cobrar a comissão técnica. Mudanças. Muricy Ramalho. Vamos acordar o grande São Paulo. O gigante não pode parar. Interrogação. O gigante não pode parar, tá certo? Então o São Paulo precisa acordar para não ser rebaixado.
Então fica a dica, não esquece a Sul-Americana, mas foca agora.